Oi, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Simone, eu também venho compartilhar aqui uma palavra de esperança e fé, né, para a ocasião de hoje. Nós temos vivido uma pandemia que tem nos tirado do foco, tem causado medo e desespero na vida de algumas pessoas. E por isso eu quero falar um pouquinho sobre Agar e Ismael, que foram expulsos do seu arraial, né? Por causa de uma promessa vinda de Deus. E em meio ao desespero daquela mulher, se viu fora do seu arraial com seu filho, com um pouco de água e pão para ir para o seu determinado lugar, né? Sara teve Isaac, que era o filho da promessa, mas eu não quero falar de Sara. Hoje eu quero falar de Ismael e a sua mãe, Agar. Em Gênesis 21, fala sobre o nascimento de Isaac, mas Sara, mãe de Isaac, em meio ao desespero, em meio à confusão da sua mente, né? Totalmente fora da visão, pegou a sua serva Agar, pediu para que se deitasse com seu esposo, para que ela tivesse um filho, porque ela não, no caso, não acreditava pela idade que ela tinha, muitos anos, não tinha um filho ainda, não tinha dado um filho para Abraão. E queria dar um filho a Abraão, né? Então, às vezes, a gente, em meio ao desespero, fora do foco, deixamos de olhar para a cruz e queremos dar o nosso jeito. Queremos fazer com que as coisas aconteçam. E na pandemia de hoje, nós não fazemos diferente. Deixamos de olhar para a cruz, que é Jesus, né? Deixamos de fazer a vontade de Deus muitas das vezes no desespero, queremos fazer a nossa vontade. Então Sara, naqueles dias, fez essa vontade, a vontade dela. Fez com que Agar se deitasse com Abraão. E nasceu o primogênito, no caso, que era Ismael. Mas Deus tinha uma promessa para Sara e Abraão. Agar, como serva, obedeceu. Nós devemos obedecer à voz de Deus. Nós devemos parar, sair do desespero que nós estamos, respirar e ouvir a voz de Deus. Ver o que Deus quer falar. Parar tudo, ouvir. Deixar de olhar para a cruz. Às vezes faz a gente desobedecer ou fazer a coisa errada. Não é isso que queremos, fazer a coisa errada. Queremos fazer o certo. Eu tenho certeza que você, em meio às lutas, quer fazer o certo. E Sara também queria fazer o certo. E Agar também queria obedecer, né? Que Agar era serva. E ela tinha que obedecer à sua senhora. E Agar se deitou com Abraão e teve Ismael. Ismael não era o filho da promessa.
Logo depois de 1 ano, Isaac nasceu. Porque Isaac era o filho da promessa. E cresceu. Mas Ismael já era um moço. E aquilo levou o desespero e fez com que Sara expulsasse, pedisse a Abraão para que mandasse Agar embora com Ismael. Porque seu filho tinha nascido, que era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. Ismael não. Mas em meio ao desespero, ela pediu com que sua serva se deitasse com Abraão e teve Ismael. Ismael cresceu, já era moço. Logo após 1 ano, que a Bíblia diz, Ismael foi expulso do arraial com a sua mãe. Mas Deus mostrou com que aquilo não era ruim, porque Abraão, ele olhou aquilo assustado, porque a sua esposa tinha pedido com que ele mandasse aquela serva que ela tinha pedido que se deitasse com ele para engravidar, que engravidou de Ismael, mandasse agora o seu filho e a serva dela para fora do arraial. E foi isso que Abraão fez. Mas Abraão, de primeira instância, ele se assustou, né? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta será, não herdará com o meu filho, com Isaac. Tá no versículo 9 isso, né? Gênesis 21, 9, que eu acabei de ler. Então Sara pediu com que Abraão mandasse Agar embora com seu filho Ismael. E Abraão fez. Mas aqui no versículo 11, 12, que diz assim: e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te passas mal aos teus olhos acerca do que Sara falou, né? Aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente, e Ismael também, do filho desta serva, farei uma nação, porque é tua semente. Ismael também era semente de Abraão. Mas em meio ao desespero, aquela mãe que foi tirada do seu arraial, ela se via no meio do caminho, sem ter o que beber, sem ter o que comer, e pegou o seu filho, colocou debaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore, e deixou com que ele, agora eu vou deixar ele morrer, vou ver o que vai dar. Se afastou e ficou olhando para o seu filho. E eu acho que naquele momento,
a tribulação, a luta, fez Agar a não enxergar mais nada, só a morte. De deixar aquela mulher em meio ao desespero, pela fome, pela sede, né? Como diz. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água a sua vasilha e voltou e deu ao menino de beber. Então, quando você não vê mais solução e você foca na cruz, em Deus, Deus ele te dá a solução. Quando você para de ouvir, trazendo para os dias de hoje as vozes, a mídia, tentando te oprimir, te colocar dentro de casa, te trancar, e você respira, para tudo e olha para a cruz, aí é Deus fazendo um milagre, te trazendo a esperança que Ele faz, que Ele é o caminho, que Ele é a fonte de água, que vai te tirar do deserto, que vai te fortalecer. E eu quero ler um pouquinho daqui do que eu escrevi. Uma mulher com seu filho, lançada no deserto, com um bocado de água e um pouco de pão. Após uma caminhada, a água acabou para seu desespero e sua atitude foi colocar o seu filho debaixo de uma sombra de uma árvore e esperá-lo morrer. Nenhuma mãe quer que seu filho morra. Ninguém quer perder a sua vida. Deus, Ele quer nos dar a direção. Ele quer tirar a cegueira dos nossos olhos. Ele quer nos dar a audição para que possamos ver e ouvir o caminho que devemos tomar, a atitude que devemos tomar. E não importa o deserto pelo qual você está passando. Deus, Ele quer te dar a água da vida. Ele quer te tirar da situação que você está vivendo hoje. Ele quer te mostrar que Ele é o caminho, a vida em meio ao desespero. Ele quer que você não tire os olhos da cruz. Ele quer que você não tenha medo. Que você não esteja só. Que você chame Jesus para estar com você. Que você coloque o que você está passando nas mãos do Senhor. Que você peça que Ele te dê a solução em meio à situação que você está vivendo hoje. Eu creio que Deus tem a solução para o problema que você está passando hoje, meu irmão. E o que importa nesse momento é que Ele abre os seus olhos e que você veja a fonte de água que Ele é em meio ao deserto, em meio ao desespero, em meio às suas lutas. Amém, meu irmão? Então hoje eu quero orar por você e quero pedir a Deus que abra os seus olhos e os seus ouvidos para que você veja e ouça a voz dele.
Porque em João diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E Jesus é o bom pastor para a sua vida hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem ser por Jesus. Senhor, nós te pedimos pelas nossas vidas hoje, em meio a essa pandemia. Senhor, nós te pedimos que faça com que os nossos olhos, Senhor, veja aquilo que tu queres para as nossas vidas. Veja aquilo que tu queres, Senhor, para os nossos ouvidos ouvir a sua voz, Pai. Estamos como os filhos, Senhor, te pedindo que em meio às lutas, tu seja a água que nos traga a vida, que nos traga a visão, que nos traga a audição, para permanecermos, Senhor, na tua presença, olhando para a cruz. Senhor, nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor seja essa água que brote em meio ao deserto na sua vida hoje, meus irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe. Amém.